meus queridos e amados irmãos do Projeto Contribuição, gostaria de agradecer a vocês a oferta de R$ 1.200 destinada a mim e a minha família. Quero dizer a vocês que chegou em uma boa hora. Eu sei que vocês têm sido um canal de bênção para muitas vidas, para muitos irmãos. E eu agradeço a vocês de coração. Muito obrigado. Meu nome é Oswaldo Oliveira Neto. Eu sirvo o Senhor Jesus com a minha família na casa de oração do bairro Santo Onofre, aqui em Carangola, Minas Gerais. Que Deus os abençoe sempre. Que Deus esteja sempre suprindo também em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Só tenho mesmo que agradecer. Fiquem todos na paz do Senhor e um abraço fraternal.